Sejam bem-vindos, amigos internautas, ao programa Sinais de Fumaça. Esse programa de todas as terças-feiras aqui pela TV Biosegredo, transmitindo sempre conhecimentos, informações, dicas e interagindo com você nesses conhecimentos xamânicos, nessas práticas xamânicas e sempre trazendo inspirações, seja em canções, seja através de estudos, seja através de convidados que estão sempre vindo aqui no programa, quase que uma vez por mês, alguém diferente vem transmitir informações. Esse programa, Os Sinais de Fumaça, normalmente ele é apresentado por mim, Samuel, e pelo Denis Rojas. Hoje, especialmente, o Denis não está presente. Ele está numa cerimônia de pauau, uma cerimônia de tocando tambor, também na sintonia do programa Sinais de Fumaça, porque transmitindo também essas vibrações de cura para o planeta, para outras pessoas, e para a vibração também de você, nosso amigo telespectador, internauta que está acompanhando a gente. Essa vibração de que queremos sempre o melhor, de que queremos sempre o bem. Porque o que eu acredito, que nós acreditamos, é que todos, sem exceção, já nasceu aqui, está aqui presente nesse planeta, nessa vida, já nasce com uma chama. É como se cada um de nós viesse a esse planeta com uma chama, um fogo, uma fogueira interna, uma fogueira que existe dentro da gente. E essa fogueira, esse fogo interno é que nos faz ficarmos alegres, contentes, cheios de vida, cheios de contentamento, cheios de paz, de entusiasmo. Sabe aquela pessoa que entra num lugar, eu adoro fazer o que eu faço? Com aquele brilho nos olhos, o fogo interno é tão grande que brilha nos olhos. Você fica, putz, essa pessoa é apaixonada pelo que faz. Então, todo ser humano, ele tem uma paixão, tem um fogo, tem alguma coisa que realmente faz os olhos brilharem, faz realmente ser tocado por essa chama interna. E eu quero, antes de começar o nosso bate-papo com os quarta-acordos, que a gente vai estar trazendo os slides, eu quero dizer que você, eu, todos nós nascemos com esse fogo. Mas tem dois grandalhões aí, tem dois grandalhões que tentam evitar com que a gente expresse o nosso fogo interior, ou o fogo da nossa alma, ou aquilo que a gente quer realizar, aquilo que a gente quer trazer para o concreto, aquilo que a gente quer realmente trazer e compartilhar com as pessoas. E esses dois grandalhões são, o primeiro deles é o valentão do medo. Esse valentão do medo, ele vem trazer o quê? Vem tentar apagar o seu fogo. Aí você fala, mas esse valentão é de fora? De onde é que veio? Não. Na realidade, esse valentão, esses dois valentões que existem dentro da gente são apenas nossos. Não é uma briga, não é uma batalha contra pessoas fora da gente. Não é contra situações, não é contra pessoas, não é contra coisas que você quer realizar, mas é uma luta interna com você mesmo. E aí tem esse valentão, esse gigantão aí do medo, que tenta impor através de 5 medos básicos praticamente, essa imposição para apagar o seu fogo interno. O primeiro deles, desses utensílios, dessas, vamos dizer, essas ferramentas que esse valentão utiliza, é o fracasso, é o medo do fracasso. Quando a pessoa vem trazer, por exemplo, tem um sonho de realizar, eu quero ser um ator profissional e atuar em filmes internacionais. Aí vem um valentão e tenta soprar aquele fogo do entusiasmo daquele jovem ator e fala assim, mas você vai fracassar, você não vai conseguir. Tenta levar ele, apagar o fogo dele com esse medo do fracasso, de fracassar, de ser um derrotado, ou uma pessoa que quer ser um cantor, mas aí vem aquela voz desse valentão interior que fala assim, mas você vai fracassar, você não consegue realizar as coisas. Então o valentão fica tentando soprar esse fogo interno. Quer ver uma outra coisa também que acontece desse valentão estar assoprando para baixar o fogo? É a rejeição. Você tem medo de ser rejeitado pelas pessoas, pelo aquilo que você vai realizar. Por exemplo, você vive em uma família em que o pai é advogado e a mãe, advogado. Imagina o que esses pais querem que o filho seja? Isso, advogado.
E o filho, ele quer ser esse ator aí de cinema. Aí o que acontece? Ele até assume essa postura de querer se formar em advocacia, em direito, para não ser rejeitado pelos pais. Isso é uma coisa típica que acontece. Ou, às vezes, as pessoas, quando jovem, está naquele meio, no círculo escolar, por exemplo, e ele tem um grupo de amigos. E para não ser rejeitado por aquele grupo de amigos, escolhem coisas que não dá aquele fogo interno. Por exemplo, a pessoa chega e vai para o time de futebol. Vai para o time de futebol porque os amigos dele gostam de futebol. Mas aí você vê que a pessoa ele não gosta muito de futebol, não, ele gosta de vôlei. E aí, para não se sentir rejeitado, ele vai, então, parte para o futebol para não ser um rejeitado, não ser rejeitado por aquele grupo e ser aprovado, ter a aprovação deles e estar naquele meio de pessoas, né? Mas muitas dessas vozes é ela mesma que escuta aqui dentro, porque ela pode escolher ser jogador de futebol, de handebol, de basquete, do que for. Porque a escolha é esse fogo, essa escolha que eu estou falando, é esse fogo interno, né? Essa coisa que te dá um brilho, que te dá as alegrias. Fala assim, nossa, aquilo que eu estou fazendo de verdade é aquilo que me toca. É aquilo que toca a minha alma. Aquilo que eu estou fazendo é aquilo que me traz o brilho nos olhos. Que me dá uma... Uau! Eu me sinto... de peito livre, aberto, cheio, preenchido com alegria, de contentamento de estar fazendo aquilo. E aí você... É como se empurrasse aquele valentão fica de lado e você assume o fogo interior. Você quer ver um outro tipo de valentão que fica tentando minar o seu fogo interno? É o valentão da ganância. Só que ele atua de um outro jeito. Enquanto que o valentão do medo, que existe lá dentro de você, tenta apagar o seu fogo através da imposição de alguns conceitos de ser rejeitado, ou de fracassar, ou até o medo do sucesso, porque o valentão fala assim, se você ter sucesso, vão querer te roubar, ou você vai ter que se defender de muitas coisas. O outro valentão que está ali presente é o valentão da ganância, daquele que está querendo fazer, está querendo que você tenha uma atitude muito aquém, muito além daquilo que é o seu caminho certo. Que você faça coisas que não são corretas para alcançar o seu sonho. E aí ele aparece para tentar... É como se fosse aquele diabinho, na verdade, né? Que tenta impulsionar você para uma coisa negativa, para uma coisa que não é a sua verdade, aquilo que não é o seu melhor. Hoje eu comecei a falar isso porque tem a ver com essa canção que a gente cantou no início. Essa canção que nós cantamos na ativa no início tem a ver com as máscaras. É uma canção Navarro, das máscaras, a dança misteriosa das máscaras que nós utilizamos no nosso cotidiano. As máscaras que nós utilizamos através, muitas das vezes, dessa criação que o Dom Miguel Ruiz fala nesse bate-papo dos 4 acordos, dessa nossa criação, dessa geração de leis, de imposições que a gente nos coloca, e que utilizamos no cotidiano e que não são funcionais, e que não traz alegria, e que não traz sucesso. E essa dança é para libertar-se dela. Libertar desses valentões que tentam impulsionar com o medo, ou apagar nosso fogo com medo, ou tentar tirar a gente do caminho através de olhares de ganâncias e tirar daquilo que é certo, para ficarmos realmente na dança centrada da gente. Então precisa um pouco de força para isso, para tirar essas máscaras e ficar livre, você sempre ser o que você é. Ser realmente o que você, na plenitude do seu fogo interior, nessa plenitude que você tem dentro de você. E nos últimos programas nós viemos batendo papo, conversando um pouco sobre os 4 acordos de Dom Miguel Ruiz, já passamos por 3 acordos, e hoje a gente vai entrar no 4º acordo, no último acordo desse nosso curso virtual, desse nosso bate-papo virtual, que fala sobre essa sabedoria tolteca, uma sabedoria muito especial que traz muito nós, seres humanos, para o presente. Traz muito nós, seres humanos, para estar consciente da maneira como a gente pensa, da maneira como a gente fala, da maneira como a gente expressa na vida, da maneira, inclusive, como a gente se habituou a se comportar no nosso cotidiano e a realizar escolhas e a fazer coisas na nossa vida. Então, a gente vai partir agora para o 4º acordo. Eu vou pedir, então, para o Alexandre disponibilizar aqui, o Alexandre, que é o especialista aqui na técnica da TV Biosegredo, para estar disponibilizando agora aí o slide, esse primeiro slide de hoje, do 4º acordo partilhado por Dom Miguel Ruiz. E o 4º acordo é: faz sempre o teu melhor. O 4º acordo: faz sempre o teu melhor. Sob qualquer circunstância, faz sempre o teu melhor. Nem mais, nem menos. Mas pensa que isso irá variar de um momento a outro?
Todas as coisas estão vivas e mudam continuamente, de modo que, em ocasiões, o máximo que poderás fazer terá uma grande qualidade, e em outras não será tão bom assim. O que Dom Miguel Ruiz diz nesse acordo? Você fazer sempre o seu melhor. Fazer e ter essa noção de que aquilo que você está fazendo realmente está sendo o seu melhor. Entendendo, compreendendo que tudo está vivo. Tudo, sem exceção, está vivo. O óculos, a roupa que você veste, as coisas que você utiliza, os utensílios que você utiliza no dia a dia, a pedra, as árvores, os animais, as plantas, a caixa de fósforo, o isqueiro, tudo, sem exceção, qualquer tipo de coisa, está vivo. Para a sabedoria tolteca, tudo está vivo. E tudo está vivo. E ao mesmo tempo que está vivo, está em constante mudança, está em constante transformação. Quer um exemplo? Se você pegar uma fotografia sua de 2 anos atrás, você vai olhar para aquele camarada que está aparecendo lá na fotografia e vai dizer: quem é esse indivíduo? Quem é essa pessoa? Como você se vê, diferente de 2 anos atrás. Agora você imagina como está você psiquicamente, como está você em relação a conhecimentos. Quantas informações já chegou até você nesses últimos 2 anos? Quantos livros você leu? Quantas matérias você já leu? Quantos filmes você assistiu? Quantas atividades e pessoas conversou com você? Quantas visões foram transmitidas para você? E como você se modificou? Como que modificou a sua visão de mundo, nessas relações com as pessoas, nessas relações com outros seres humanos, nessas relações do seu cotidiano. Isso tudo faz você ficar diferente. Transforma-se numa outra pessoa. Eu, você, todos nós somos diferentes hoje do que fomos ontem. Aí a sabedoria tolteca leva a gente para um ponto principal, que é o ponto da presença no presente. Reconhecer que você vai dar o seu melhor agora com o conhecimento que você tem agora. E aí você não vai se preocupar com aquela sua falha ou com aquele seu erro do passado, porque você deu, provavelmente naquele momento, naquele instante, o seu melhor. E você vai se pôr e vai se colocar de dar, em doar, em compartilhar o seu melhor nesse instante. Ficar no seu presente. Ser um presente para esse seu fogo da vida, para esse seu fogo da integração, para esse seu fogo do compartilhar. Desse seu fogo de iluminar as ideias, iluminar as suas ações, iluminar, de alguma maneira, os aspectos de vida do mundo. Porque como se cada um é um fogo, então cada um veio para brilhar. Veio para realizar aquilo que é um propósito, que te traz o quê? Felicidade, que te traz alegria, que te traz contentamento, que te traz paz. Sabe aquela sensação que você tem à noite quando você vai deitar lá? Ah, que ótimo, que bom que foi esse dia. Fiz tudo e até além, porque eu dei o meu melhor naquilo que eu queria fazer, naquilo que eu ia realizar no meu trabalho, ou com meus familiares, ou no meu convívio social, porque você está em paz com esse seu fogo interior, com você mesmo. Você está em paz com você mesmo, porque você doou o seu melhor. Ale, vamos então para o próximo slide. Segue fazendo sempre o teu melhor. Nem mais, nem menos. Se tentas esforçar-te demais para fazer mais do que podes, gastarás mais energia do que é necessária. E ao final, teu rendimento não será suficiente. Esgotas teu corpo e vais contra ti. E te resulta mais difícil atingir teus objetivos. O que ele recomenda aqui, o Dom Miguel Ruiz? Recomenda nós não exagerarmos, não extrapolarmos as nossas energias. Não fazermos, por exemplo, o dia tem 24 horas e você ficar naquele trabalho, naquilo que você vai realizar 20 horas e dormir apenas 4. Eu sei que a gente acostumou a ser o workaholic e às vezes a gente, como acostumamos a ser um workaholic, a gente acostuma inclusive a ter uma atividade constante, fica difícil pararmos. Mas o que ele está colocando é, qual é o seu melhor? E não exacerbar, não extrapolar suas energias físicas. Pode ser que a sua energia física comporte isso, dormir apenas 4 horas. Pode ser que a sua energia física comporta você dormir 8 horas. Eu não sei qual é o seu relógio biológico, eu não sei como é que você se porta a isso. Mas é respeitar isso e não ir além, não transpor as suas energias
físicas, as suas energias mentais, as suas energias emocionais. O que ele te aconselha, o que ele nos aconselha é nós estarmos equilibrados quanto a darmos e doarmos o nosso melhor. Se a gente observa e tem uma compreensão de que nós estamos vivos em um processo de mudança e que a cada dia a gente pode estar com um aspecto de energia um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, se a gente respeitar esse processo, observando que esse daqui é o ponto certo, esse aqui é o caminho do meio, a gente não vai ficar esgotado e muito menos ficar frustrado, porque a gente está dando o nosso melhor daquele momento. Imagina uma pessoa, por exemplo, que ficou 3 horas, dormiu 3 horas a menos do que o habitual, do que ela estava acostumado. No dia seguinte, provavelmente, a sua agilidade mental e física vai estar comprometida, porque ele se esgotou as energias. É por isso, inclusive, que em vários lugares, e até nos países europeus, isso é muito comum, né? A famosa siesta, de você ter um descanso, ter uma pausa, para você não extrapolar o excesso de trabalho, o excesso de preocupações, o excesso de atividades que você quer realizar, que você precisa realizar, para não ficar esgotado. Porque você desgasta, acaba com toda a sua energia, no dia seguinte não tem com o que se mover, com o que se movimentar para realizar as coisas necessárias no seu cotidiano. Isso é uma coisa bem interessante para a gente, porque as práticas xamânicas dizem que a gente tem que ser sensato em nossas relações. Aí tem uma piada que se conta, que certa vez uma pessoa foi contratada por uns indígenas a conhecer uma montanha, uma região montanhosa muito bonita, que tem uma vista fabulosa, só que demorava 4 dias para chegar nessa montanha. E aí essas pessoas, eles tinham uma habilidade, as pessoas tinham um pensamento, tinham um comportamento como se vivia, normal e natural, normal que se vivia na sociedade, numa cidade grande, como São Paulo, por exemplo. Chegando nesse local, eles foram com os indígenas. E os indígenas normalmente param no caminho para descansar. E essas pessoas da cidade grande não queriam parar. Continuaram 1 dia, 2 dias, 3 dias. E aí os índios falaram assim: agora chega, vamos parar aqui. Mas falta pouco tempo para a gente chegar lá, já estou avistando a montanha daqui. Vamos parar aqui, vamos descansar. Mas por que a gente vai parar? Porque nós vamos esperar agora a nossa alma chegar. Esperar ela chegar. Então vamos ficar aqui esperando a alma chegar. Porque às vezes a gente age e tem uma ação tão rápida, que não tem alma, que não tem um fogo. É uma coisa abrupta, uma impulsividade tão grande que você vai age, mas não tem presença. E é o que os nativos sempre aconselham, a gente ter presença naquilo que a gente vai e quer realizar. O próximo slide. Por outro lado, se fazes menos do que podes fazer, te submetes a frustrações, julgamentos, culpas e reprovações. Está aí uma reflexão que parece mais um koan zen, né? Porque se você fizer menos do que possível, aí a gente pega um exemplo de um funcionário. Aí aquele funcionário fala assim: eu tenho um horário de trabalhar que é das 8 às 5 da tarde, eu não vou passar 1 minuto sequer desse horário. Eu não sou pago para isso. E aí ele começa a enrolar no trabalho. Não estou sendo pago para resolver esses pepinos. Minha área é essa. E aí o que acontece é que boa parte das pessoas que mantém essa mentalidade, esse tipo de pensamento, aqui eu não estou falando você fazer hora extra só porque vai ter um aval de outras pessoas. Mas normalmente as pessoas que fazem menos do que é esperado, não recebem promoção, não recebem aumento. Inclusive, quando há uma crise na empresa, é o primeiro pensado a ser mandado embora. Por conta disso, porque ele não está dando o correto, o equilibrado, e nem está dando o seu melhor naquilo que ele está fazendo. Inclusive, para aqueles que querem progredir na empresa, normalmente é quem dá o seu melhor, né? Aquele que faz aquilo que é o seu trabalho e às vezes até um pouco a mais. E como as pessoas que estão em cargos superiores na empresa observam que ele faz um pouco a mais, quer dar o que? Gratificações. Quer fazer com que ele progride na empresa. Poxa, ele está conseguindo assumir outras responsabilidades, então vamos dar um agrado para ele, um aumento de salário ou um outro cargo. Atenção para isso. Não fazer menos do que você pode e nem se achar que você vai fazer pouquinho. Achar que você pode fazer muita coisa. E quando você reconhece que aquilo que você está fazendo é menos do que você pode fazer,
você não está dando aquela energia, provavelmente é como caminhar sem aquela alma. É você seguir sem estar presente naquele seu projeto, naquela sua expressão de sucesso. Então temos que estar bem atento para isso. Mais um slide assim, para fechar o nosso primeiro bloco. Quando fazes o máximo que podes, não dás ao juiz interior a oportunidade de te considerar culpado. Se fizesse o máximo que podias, e o juiz tenta te julgar se baseando em teu livro da lei, e tu tens a resposta, fiz o máximo que podia, não é um acordo que seja fácil de manter, mas far-te-á realmente livre. Se você tem na sua consciência, se você tem com você que aquilo que você doou, aquilo que você estava partilhando, era o melhor que você podia, você está com consciência tranquila e não vai ter nenhum juiz para te condenar. E lá no seu livro da lei, lembra das primeiras aulas desse curso? No livro da lei, onde está escrito todas as suas crenças, a sua maneira de pensar em relação à vida, não vai ter nenhuma acusação para você, porque você deu o seu melhor. Aquilo que era o seu melhor no momento. É uma coisa de você também ter uma certa compaixão por você mesmo, uma gentileza por você mesmo, ser gentil com você mesmo, ser carinhoso com você mesmo. E isso faz com que você realmente tenha essa conexão com o sagrado, com o seu fogo sagrado interior e respeite ele mesmo, porque ele é muito sábio e ele tem uma inteligência muito grande e quer ver você realmente uma pessoa de sucesso. Para fechar esse nosso primeiro bloco, eu vou trazer mais uma canção e a gente vai rapidinho para o intervalo, mas eu vou trazer uma canção rapidinho para vocês. Agora ao som do tambor. Incentivando você a buscar sempre tocar a sonoridade do seu coração com o melhor. Arro!